Você já acordou no meio da noite com a boca seca, o coração acelerado, ou aquela sensação estranha de que dormiu horas, mas mesmo assim amanheceu mais cansado do que quando deitou? E se eu te dissesse que existe um erro silencioso que milhões de brasileiros acima dos 50 anos repetem todas as noites sem perceber? E que esse hábito pode estar envelhecendo seu cérebro, inflamando seu coração e destruindo sua saúde aos poucos? O mais assustador é que muita gente acredita que isso faz parte da idade. Não faz. E o pior de tudo é que o dano acontece enquanto você dorme, no momento em que o corpo deveria estar se recuperando. O que mais me preocupa como médico é que muitas pessoas só descobrem esse problema depois de um susto sério. Segundo dados do Ministério da Saúde, doenças cardiovasculares continuam entre as maiores causas de morte no Brasil, principalmente após os 50 anos. E pesquisadores da USP já alertaram que noites mal dormidas e hábitos noturnos errados aumentam inflamações silenciosas no organismo, elevando riscos de diabetes, pressão alta e até perda de memória. Muita gente pensa que dormir tarde ou jantar pesado não faz tanta diferença. Faz sim. O corpo humano funciona como um relógio biológico extremamente sensível. Quando você quebra esse ritmo todos os dias, ele começa a cobrar a conta. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos. E ao longo da minha carreira, vi centenas de pacientes chegarem tarde demais por ignorarem sinais simples que apareciam todas as noites dentro de casa. E, sinceramente, muitas dessas situações poderiam ter sido evitadas com pequenas mudanças. Nos próximos minutos, eu vou mostrar os 7 erros noturnos mais perigosos depois dos 50 anos, porque eles aceleram o envelhecimento do corpo, o que a ciência brasileira e internacional descobriu sobre isso, e qual hábito simples pode proteger seu coração, seu cérebro e até sua disposição logo pela manhã. E o último item é justamente o erro mais comum entre brasileiros acima dos 60 anos. Imagine assim: seu corpo é como uma padaria de bairro funcionando durante o dia inteiro. Os funcionários trabalham sem parar, o forno aquece, a energia é consumida e tudo depende de uma madrugada tranquila para limpeza, reposição e manutenção. Agora imagine se toda noite alguém invadisse essa padaria e desligasse metade das máquinas de forma errada. É exatamente isso que acontece dentro do seu organismo quando você cria hábitos ruins antes de dormir. Durante o sono profundo, o cérebro elimina toxinas, o coração reduz o esforço e hormônios importantes são regulados. Estudos publicados no Journal of Sleep Research mostram que pessoas acima dos 50 anos que dormem mal têm aumento significativo no risco de inflamações crônicas e declínio cognitivo. O primeiro erro é jantar muito tarde. Parece algo inocente, mas não é. Quando você come pesado perto da hora de dormir, o corpo continua trabalhando na digestão, enquanto deveria entrar em recuperação. Dona Marlene de Campinas tinha 67 anos e me dizia: "Doutor, eu deito cansada e acordo pior." Ela jantava quase meia-noite todos os dias. Depois que ajustou o horário da alimentação, reduziu azia, pressão alta noturna e voltou a dormir melhor. Pesquisas da Harvard Medical School mostram que refeições tardias afetam diretamente o metabolismo e aumentam gordura abdominal. O segundo erro é dormir com televisão ligada. O cérebro interpreta luz e som como alerta. Isso reduz a produção de melatonina, hormônio essencial para o sono profundo. Seu Antônio, de Recife, dormia vendo notícias até de madrugada. Ele acreditava que ajudava a relaxar. Na verdade, estava mantendo o cérebro em estado constante de tensão. Depois de desligar telas 1 hora antes de dormir, suas crises de ansiedade diminuíram bastante. O terceiro erro é ignorar roncos frequentes. Muita gente brinca com isso, mas ronco constante pode indicar apneia do sono, problema associado a infarto e AVC. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. Durante a apneia, o corpo sofre pequenas interrupções de oxigênio durante a noite inteira. O coração entra em desespero silencioso. E deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você está percebendo que esses sinais fazem parte da sua rotina, curta esse vídeo e escreva nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu gosto de ler cada relato, porque muita gente percebe que não está sozinha nessa luta. E se cuidar da saúde é importante para você, se inscreva no canal porque toda semana eu trago orientações que podem literalmente evitar problemas graves no futuro. O quarto erro é tomar café ou refrigerante à noite. Depois dos 50 anos, o organismo demora mais para eliminar cafeína. Resultado: você dorme, mas o cérebro continua em estado de alerta. O quinto erro é usar celular na cama. A luz azul engana o cérebro e atrapalha hormônios ligados ao descanso. Dona Celina, de Belo Horizonte, me contou chorando que estava esquecendo coisas simples do dia a dia.
Dormia mexendo no celular até quase 2 da manhã. Pequenas mudanças no sono ajudaram muito sua memória e concentração. O sexto erro é acreditar que álcool ajuda a dormir melhor. Talvez até dê sono no começo, mas fragmenta o descanso profundo e aumenta inflamações no corpo. Muitos homens acima dos 55 anos começam a acordar várias vezes durante a madrugada, justamente por isso. E agora chegamos ao erro mais perigoso de todos: ignorar sinais noturnos do próprio corpo, boca seca, suor excessivo, acordar cansado, dores de cabeça matinais, palpitações. Tudo isso pode ser aviso de que algo não está funcionando bem. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Jante pelo menos 3 horas antes de dormir. Reduza luzes fortes à noite. Desligue telas 1 hora antes da cama. Evite cafeína após 17 horas e tente dormir sempre no mesmo horário. Um chá morno sem açúcar, luz baixa e respiração profunda por 5 minutos já ajudam muito o cérebro a entender que é hora de descansar. Essas informações não substituem consulta médica. Cada organismo possui necessidades diferentes e qualquer tratamento deve ser acompanhado por um profissional de confiança. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive reclamando de cansaço ou insônia depois dos 50 anos. No próximo vídeo, eu vou mostrar o alimento noturno que muitos brasileiros consomem achando saudável, mas que pode aumentar inflamações silenciosas no corpo. Que Deus abençoe sua saúde, sua casa e sua família. Muita gente acredita que o corpo simplesmente enfraquece depois dos 50 anos. E que sentir dores, esquecer coisas simples ou acordar sem energia faz parte da idade. Mas deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém fala. Em muitos casos, não é a idade que está destruindo sua saúde. São os hábitos silenciosos, repetidos todas as noites dentro da sua própria casa. E sabe o que é mais assustador? O corpo dá sinais durante meses, às vezes anos, antes de algo grave acontecer. O problema é que a maioria ignora esses avisos porque parecem pequenos demais. Uma noite mal dormida aqui, um jantar pesado ali, um celular na cama, só por alguns minutos. Só que o organismo não esquece. Segundo dados da Fiocruz, mais de 70% dos brasileiros acima dos 50 anos apresentam algum grau de alteração no sono, e muitos convivem com fadiga crônica sem imaginar que isso pode aumentar riscos de hipertensão, diabetes tipo 2 e até Alzheimer. O que dói como médico é perceber que muitos pacientes só mudam depois de um susto. E normalmente esse susto chega de madrugada. Falta de ar, pressão disparada, palpitação ou ansiedade intensa. O corpo fala durante a noite porque é justamente nesse período que ele tenta se reparar. Quando você atrapalha esse processo, o organismo entra em colapso silencioso. Eu sou o Dr. Lucas Martins e depois de mais de 15 anos acompanhando pacientes acima dos 50 anos, aprendi uma coisa importante. Prevenir é muito menos doloroso do que correr atrás do prejuízo quando o problema já se instalou. E muitas vezes, as mudanças mais poderosas começam em atitudes simples antes de dormir. Hoje, eu quero abrir seus olhos para hábitos aparentemente normais, que estão roubando sua energia, acelerando o envelhecimento do cérebro e prejudicando até sua imunidade. E no final, eu vou revelar o ritual noturno simples que alguns dos meus pacientes começaram a fazer e que transformou completamente a disposição deles ao acordar. Pense assim: imagine um pedreiro tentando reformar uma casa enquanto alguém continua quebrando as paredes ao mesmo tempo. É impossível terminar a obra. O sono funciona exatamente dessa maneira. Durante a madrugada, o corpo libera hormônios de reparação, regula açúcar no sangue, controla inflamações e reorganiza funções cerebrais. Só que muitos hábitos modernos interrompem esse processo sem que a pessoa perceba. Estudos publicados na revista Sleep Medicine mostraram que noites fragmentadas aumentam níveis de cortisol, o hormônio do estresse, deixando o corpo permanentemente inflamado. O sétimo erro mais perigoso é dormir logo após discussões ou notícias estressantes. O cérebro entra em estado de alerta e o coração continua acelerado, mesmo durante o sono. Seu Roberto, de Goiânia, tinha 71 anos e desenvolveu crises de pressão alta noturna. Conversando com ele, descobri que passava horas assistindo programas policiais antes de dormir. Quando mudou esse hábito, os episódios diminuíram bastante. O sexto erro é exagerar no sal durante o jantar. Muitas pessoas acima dos 60 anos acordam inchadas, com sede intensa ou dores de cabeça, justamente por retenção de líquidos. Isso aumenta a pressão arterial durante a madrugada. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia já relacionou o excesso de sódio ao aumento do risco cardiovascular em idosos. O quinto erro é dormir em horários completamente diferentes todos os dias. O corpo ama a rotina. Quando você dorme meia-noite em um dia, 3 da manhã no outro e depois tenta compensar, o cérebro perde referência biológica. Dona Irene de Curitiba dizia: "Doutor, parece que meu corpo nunca descansa." E era exatamente isso que estava acontecendo. Depois que ela passou a dormir sempre no mesmo horário, começou a acordar muito mais disposta. E deixa eu fazer um pedido importante. Se esse conteúdo está ajudando você a enxergar sinais que ninguém nunca explicou desse jeito, curta o vídeo e escreva aqui nos comentários qual desses hábitos ainda faz parte da sua rotina.
Eu leio muitos comentários pessoalmente e isso ajuda outras pessoas a perceberem problemas que também estão enfrentando dentro de casa. O quarto erro é usar remédios para dormir sem acompanhamento médico. Muita gente toma por conta própria, achando que resolveu o problema, mas alguns medicamentos podem mascarar doenças sérias ou causar dependência. Isso precisa ser acompanhado com responsabilidade. O terceiro erro é dormir em ambiente muito quente. Temperaturas elevadas dificultam o sono profundo e aumentam microdespertares durante a noite. O corpo precisa reduzir um pouco a temperatura interna para entrar em descanso verdadeiro. O segundo erro é ignorar pequenas idas frequentes ao banheiro durante a madrugada. Isso pode parecer apenas coisa da idade, mas também pode indicar alterações hormonais, diabetes ou problemas na próstata. Seu Carlos de Salvador levantava 5 vezes por noite e acreditava que era normal aos 68 anos. Depois de investigar corretamente, descobriu um problema que ainda estava em fase inicial e conseguiu tratar cedo. E agora chegamos ao erro mais destrutivo de todos: dormir carregando preocupação dentro da mente. Pessoas acima dos 50 anos costumam guardar ansiedade em silêncio. Preocupação com filhos, dinheiro, aposentadoria, saúde. E o cérebro nunca desliga completamente. Isso mantém o organismo produzindo estresse durante horas. Estudos da Universidade de São Paulo mostram que a ansiedade crônica aumenta inflamações associadas ao envelhecimento acelerado. Aqui está o que você precisa começar hoje mesmo. Diminua luzes fortes após 20 horas. Evite notícias negativas antes de dormir. Mantenha o quarto fresco. Faça uma refeição leve à noite e tente criar um pequeno ritual de desacelerar. 5 minutos de respiração lenta já ajudam muito o cérebro. Alguns pacientes também melhoraram bastante ao ouvir músicas calmas ou fazer uma oração antes de dormir. Essas orientações não substituem acompanhamento médico. Cada pessoa possui necessidades específicas e sintomas persistentes precisam ser avaliados por profissionais de confiança. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive acordando cansado ou reclamando que o corpo não é mais o mesmo. Às vezes o problema não está na idade, está nas noites mal cuidadas. No próximo vídeo, eu vou mostrar o hábito da manhã, que pode estar anulando todo o esforço que você faz para dormir melhor. Que Deus proteja seu descanso, sua saúde e sua família inteira. Você já percebeu como algumas pessoas passam dos 60 anos cheias de energia, memória forte e disposição, enquanto outras vivem cansadas, irritadas e sem força até para tarefas simples? A diferença muitas vezes não está apenas na genética, está na forma como o corpo consegue se recuperar durante a noite. E existe um detalhe assustador que poucos médicos explicam claramente. Quando o sono começa a falhar depois dos 50 anos, o organismo inteiro sofre em silêncio. O cérebro envelhece mais rápido, os músculos perdem recuperação, o coração trabalha sob pressão e até o sistema imunológico fica enfraquecido. E sabe o mais perigoso? Tudo isso pode acontecer sem dor nenhuma no começo. Segundo o Instituto do Sono, milhões de brasileiros convivem com privação crônica de descanso sem perceber. Muitos dizem frases como, eu durmo pouco mesmo, ou me acostumei a acordar cansado. Mas o corpo não se acostuma. Ele apenas aprende a sobreviver em estado constante de desgaste. Pesquisas publicadas pela American Heart Association mostram que pessoas com sono ruim têm maior risco de AVC, hipertensão e problemas metabólicos. E o que mais me preocupa é que boa parte desses danos começa justamente dentro do quarto, durante a madrugada. Eu sou o Dr. Lucas Martins. E depois de mais de 15 anos atendendo pacientes acima dos 50 anos, percebi um padrão muito claro. Quem protege o sono, protege também a memória, o coração e até a independência na velhice. E infelizmente muita gente só entende isso tarde demais. Nos próximos minutos, eu quero mostrar hábitos escondidos que parecem inofensivos, mas estão acelerando o envelhecimento do seu organismo. E no final, eu vou revelar um simples ajuste noturno que alguns pacientes começaram a fazer, e que trouxe melhora impressionante na disposição, no humor e até nas dores pelo corpo. Imagine o seguinte, pense no seu organismo como um celular antigo. Durante o dia, a bateria vai acabando com mensagens, ligações e aplicativos funcionando sem parar. À noite deveria ser o momento de carregar totalmente, mas quando você dorme mal, é como conectar um carregador quebrado. O celular até recebe energia, mas nunca completa a carga direito. É exatamente isso que acontece com o cérebro depois dos 50 anos. Estudos da Universidade Federal de São Paulo mostram que noites mal dormidas reduzem capacidade de concentração e aumentam inflamações cerebrais associadas ao declínio cognitivo. O sétimo hábito mais perigoso é levar preocupações financeiras para a cama. Pode parecer exagero, mas a ansiedade noturna mantém o cérebro em estado de alerta. Dona Sônia, de Fortaleza, tinha 64 anos e acordava várias vezes, pensando em contas e problemas familiares. Ela dizia, doutor, meu corpo deita, mas minha cabeça continua correndo. Depois de criar um ritual de relaxamento antes de dormir, suas crises de ansiedade diminuíram muito. O sexto hábito é deixar luzes fortes acesas até tarde. A iluminação artificial confunde o relógio biológico e reduz a produção de melatonina.
Isso dificulta o sono profundo, justamente o estágio em que o cérebro faz limpeza de toxinas acumuladas durante o dia. O quinto hábito é comer doces à noite. Muita gente acredita que um pedaço pequeno não faz diferença. Faz sim. Açúcar antes de dormir provoca picos de glicose e atrapalha o descanso do organismo. Seu Eduardo de Porto Alegre acordava sempre de madrugada, com sensação estranha de calor e coração acelerado. Descobrimos que o hábito de comer sobremesa tarde da noite estava afetando muito seu metabolismo. E deixa eu te pedir uma coisa importante agora. Se você conhece alguém acima dos 50 anos que vive reclamando de cansaço, insônia ou falta de memória, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E escreve aqui nos comentários sua idade e de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu gosto de acompanhar essas histórias, porque muitas vezes um comentário ajuda outra pessoa a perceber sinais importantes. O quarto hábito perigoso é dormir pouco durante a semana e tentar recuperar tudo no fim de semana. O corpo não funciona como uma conta bancária de sono. Quando o descanso falha repetidamente, o prejuízo se acumula no organismo. O terceiro hábito é usar o quarto como lugar de estresse. Trabalhar na cama, discutir problemas familiares ou assistir conteúdos negativos faz o cérebro associar aquele ambiente à tensão. Depois, ele simplesmente não consegue relaxar. O segundo hábito é ignorar dores nas pernas durante a noite. Muitas pessoas acima dos 60 anos apresentam problemas de circulação ou deficiência de nutrientes sem perceber. Dona Helena de Belém sentia formigamentos constantes antes de dormir. Achava normal da idade. Depois de exames, descobriu alterações que ainda podiam ser tratadas cedo. E agora chegamos ao hábito mais destrutivo de todos: acreditar que dormir mal é inevitável depois dos 50 anos. Não é. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. O envelhecimento muda algumas funções do organismo, mas noites ruins constantes quase sempre indicam hábitos inadequados ou sinais que precisam de atenção. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Tente dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Reduza açúcar e cafeína no período da noite. Deixe o quarto mais escuro possível e crie um momento de desacelerar antes de deitar. Ler algumas páginas de um livro leve, ouvir uma música tranquila ou fazer uma oração ajudam muito o cérebro a entender que é hora de descansar. Essas informações não substituem consulta médica. Sintomas persistentes precisam ser avaliados individualmente para garantir segurança e tratamento correto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes que o corpo comece a cobrar um preço mais alto. No próximo vídeo, eu vou mostrar o alimento aparentemente saudável que muitos brasileiros consomem no jantar, sem imaginar o impacto que ele causa durante o sono. Que Deus abençoe suas noites, sua saúde e cada pessoa da sua família. Você já acordou com a sensação de que sua mente está pesada, como se o cérebro não tivesse descansado nem por um minuto? Aquela dificuldade para lembrar nomes, esquecer onde colocou objetos simples ou sentir irritação logo cedo pode parecer apenas cansaço. Mas existe uma verdade perigosa que poucas pessoas percebem depois dos 50 anos. Noites ruins não afetam apenas o humor. Elas podem acelerar o envelhecimento do cérebro de maneira silenciosa. E o mais assustador é que muitos hábitos considerados normais estão sabotando sua saúde, enquanto você acredita estar apenas relaxando antes de dormir. Pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz apontam que problemas relacionados ao sono aumentaram drasticamente entre brasileiros acima dos 50 anos nos últimos anos. E estudos internacionais publicados na Neurology mostraram que pessoas que dormem mal por longos períodos apresentam maior risco de perda cognitiva precoce. O que mais me entristece como médico é perceber que muitos pacientes procuram ajuda apenas quando os sintomas começam a afetar a vida da família inteira. Filhos percebem esquecimentos, netos notam irritação constante e a pessoa começa a sentir medo de envelhecer, perdendo autonomia. Eu sou o Dr. Lucas Martins e há mais de 15 anos acompanho pessoas que chegaram ao consultório acreditando que estavam apenas mais cansadas por causa da idade. Mas em muitos casos, o verdadeiro problema estava nos hábitos repetidos todas as noites. Pequenas mudanças transformaram completamente a qualidade de vida de muitos desses pacientes. Nos próximos minutos, eu vou mostrar comportamentos noturnos que estão drenando sua energia física e mental sem você perceber. E no final, vou revelar um hábito simples que pode melhorar muito a recuperação do seu cérebro durante o sono. Imagine assim: o cérebro humano funciona como uma equipe de limpeza de supermercado depois do fechamento. Durante o dia inteiro, pessoas entram, sujeira se acumula, produtos são movimentados e tudo fica agitado. A madrugada deveria ser um momento de organização e limpeza profunda. Só que quando você dorme mal, é como impedir a equipe de trabalhar. Toxinas permanecem acumuladas e o cérebro amanhece sobrecarregado. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que o sono profundo ajuda o cérebro a eliminar resíduos associados ao declínio cognitivo. O sétimo erro mais comum é dormir logo após mexer no celular. A luz azul emitida pelas telas engana o cérebro e reduz produção de melatonina. Seu Paulo, de Ribeirão Preto, dizia que ficava apenas 5 minutinhos olhando notícias antes de dormir. Quando percebeu, passava mais de 1 hora acordado todas as noites.
Depois de abandonar o celular no quarto, começou a acordar mais disposto e menos irritado. O sexto erro é exagerar em comidas gordurosas no jantar. Depois dos 50 anos, o metabolismo desacelera naturalmente. Alimentos muito pesados durante a noite aumentam o refluxo, pioram a qualidade do sono e deixam o organismo trabalhando enquanto deveria descansar. O quinto erro é dormir sem hidratação adequada. Muitas pessoas diminuem água à noite por medo de levantar para ir ao banheiro. Só que desidratação leve durante a madrugada pode causar dores de cabeça, boca seca e fadiga logo cedo. Dona Marta, de Florianópolis, acordava todos os dias sentindo fraqueza intensa. Pequenos ajustes na hidratação noturna ajudaram bastante sua disposição. E deixa eu aproveitar para pedir uma coisa importante. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, curta agora e escreva aqui nos comentários qual desses hábitos ainda faz parte da sua rotina. Eu leio muitos relatos e isso ajuda outras pessoas a perceberem sinais que estavam ignorando há anos. O quarto erro é deixar preocupações dominarem a mente antes de dormir. A ansiedade não desaparece só porque você apagou a luz. O cérebro continua produzindo cortisol, mantendo o corpo em alerta durante a madrugada inteira. O terceiro erro é usar bebidas alcoólicas como forma de relaxar. Muitas pessoas acreditam que uma bebida ajuda a dormir melhor, mas a ciência mostra exatamente o contrário. O álcool fragmenta o sono profundo e prejudica a recuperação cerebral. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado por pesquisas internacionais. O segundo erro é ignorar sinais como suor excessivo, roncos fortes e sensação de sufocamento durante a noite. Esses sintomas podem indicar a apneia do sono, condição extremamente perigosa para o coração e para o cérebro. Seu Joaquim de Natal descobriu isso depois que a esposa percebeu que ele parava de respirar enquanto dormia. O tratamento mudou completamente sua qualidade de vida. E agora chegamos ao erro mais destrutivo de todos: acreditar que o corpo consegue suportar anos de noites ruins sem consequências. Não consegue. O organismo até tenta compensar por um tempo, mas chega um momento em que começam os esquecimentos, a pressão descontrolada, o cansaço constante e a perda de energia para viver. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Reduza o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Prefira refeições leves no jantar. Mantenha o quarto escuro e silencioso e tente criar uma rotina calma antes de deitar. Respiração lenta por alguns minutos, leitura leve ou uma oração simples ajudam muito mais do que a maioria imagina. Essas orientações não substituem acompanhamento médico. Sintomas persistentes devem ser avaliados individualmente por profissionais qualificados para garantir tratamento seguro. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo que acorda mais cansado do que foi dormir. Às vezes o corpo está pedindo ajuda silenciosamente todas as noites. No próximo vídeo, eu vou mostrar os sinais escondidos que aparecem de madrugada e podem indicar que seu coração está sofrendo sem você perceber. Que Deus abençoe seu descanso, sua mente e toda a sua família.